Shalom, shalom, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal Israelita Nazareno. E hoje nós vamos falar sobre a vida de Tzvi-Nassi, um rabino influente, muito erudito dentro das literaturas rabínicas, formado, estudado dentro de uma yeshivá, mas converteu-se à fé no Messias. E vamos aqui hoje ver como é que ele começou a ter a visão de Yeshua, como ele conciliou a sua nova fé no Mashiach dentro de uma perspectiva judaica, como é que as escrituras o mostraram em Yeshua, tá? Depois a gente vai falar aqui, meus irmãos, sobre doutrinas da Trindade, tá? Como é que Tzvi-Nassi, ele entendia essa doutrina da Trindade, lendo, né, o Novo Testamento, a Brit Hadashah, como é que ele entendia por causa de muitas fontes judaicas que ele tinha. Por quê? Porque já era tratado dentro de obras rabínicas o conceito de Pai, Filho e de Espírito Santo, né? De uma forma não tão clara, mas já era tratado, e ele, como um conhecedor profundo de Midrash, Talmud, formado, tendo uma boa formação, um grande erudito, né? Então ele conseguiu entender, tá, e explicar melhor sobre essa questão da Trindade. E já vou deixar bem claro aqui, ele refutava essa ideia de três pessoas, um só Deus, tá? Mas ele então vai explicar como que é que o judaísmo já via esta visão sobre essas tríplice manifestações do Eterno, tá? Só que hoje a gente vai falar sobre sua vida e obra. Você entendendo quem ele era, depois você vai entender como é que ele explicou e entendeu esses textos da Brit Hadashah, onde fala sobre o Pai, o Filho e o Ruach HaKodesh. Ele vai explicar para vocês dentro de uma perspectiva judaica, tá certo? E vocês vão entender de uma forma mais clara como que um erudito, né, de alta erudição como ele, entendia essa questão devido a muitas informações do Taná e das literaturas rabínicas também. Vamos ver quem é ele primeiro, né? Vamos aqui entender na realidade quem ele é como pessoa, né? Aí depois você vai entender quem é que vai estar trazendo para nós informações. Vamos entender quem ele é primeiro, e depois vocês vão ver que vai ter um peso a mais para vocês entenderem a visão dele, ok? Tzvi-Nassi era também conhecido como esse nome que vocês estão lendo aí, que eu não sei a pronúncia, né? Hirsch Prince, né? Ou Hirsch Prince, que não mudou quase nada aí. É uma figura enigmática, pouco documentada, mas profundamente significativa nos estudos messiânicos. Ele era um judeu europeu do século XIX que se converteu a Yeshua e dedicou a sua vida a explicar como a fé em Yeshua, em Jesus, era consistente com as escrituras hebraicas. Olha só, então ele conseguiu ligar como que Yeshua, né, a sua ligação com o Taná. Sua obra mais conhecida, O Grande Mistério, ou como o Messias foi profetizado no judaísmo, tornou-se uma referência entre judeus messiânicos e cristãos interessados na teologia judaico-cristã. E aqui abaixo, né, vamos estar lendo aqui, ó, vai estar um panorama completo sobre sua vida, obra e legado. Vamos ler aqui para a gente ganhar tempo, pessoal, porque depois dos próximos vídeos a gente vai fazer o comentário, tá, sobre as obras que ele escreveu, explicando como entender Pai, Filho e Espírito Santo dentro de uma perspectiva judaica. Irmãos, e também, por favor, deixa seu like aí também, se inscreve no canal, comenta, porque se vocês não deixarem o like, o YouTube não entrega meus vídeos. E essa série aqui vai ser muito importante, tá? Vai ser muito importante porque as informações que eu vou estar trazendo para vocês aqui, vocês não vão conseguir facilmente, tá? Eu tive que buscar, correr atrás, para poder ter essas informações para vocês, que eu vou estar trazendo aqui. E não são obras que vão ser entregues facilmente, até porque muita gente não vai ter o interesse de entregar essa obra para vocês, tá? Principalmente para você cristão e vocês que estão chegando na Techuvá, né? Ter esse tipo de informações aqui que eu vou trazer não vai ser viável para esse movimento, tá? Esse, entre aspas, movimento judaico aqui da restauração, tá?
porque muitas coisas que Tivnassi vai ensinar, ele como um grande erudito, vindo ali de uma influência rabínica muito forte, né? Sendo também um rabino, muita gente não vai gostar do que ele vai dizer. Mas, paciência, tá? Vamos continuar aqui. Origem e educação. O nome original, né, o seu nome de nascimento, era Irg ou Hears Springs, né? Nome estranho aí. Antes de adotar o pseudônimo Tivnassi. Após a sua conversão, o nome Tivnassi significa príncipe servo em hebraico, um título que ele usava para refletir sua herança judaica e sua nova identidade espiritual. Nascimento. Ele nasceu em uma família judaica na Europa no início do século XIX, provavelmente em uma região, né, de influência rabínica, como eu disse para vocês. Educação. Ele foi educado em uma escola judaica tradicional, no Yeshivá, onde adquiriu, olha, presta atenção nisso, pessoal, profundo conhecimento no Talmud, no Midrash e outros textos rabínicos. Ele era considerado altamente erudito em hebraico e nas tradições judaicas, então ele não era qualquer um, tá? Ele era um judeu muito capacitado. Então, vale muito a pena a gente prestar atenção nesses detalhes, ok? A conversão à fé em Yeshua. A data exata de sua conversão não é clara, mas é sabido que ele teve contato com missionários cristãos que apresentaram a ideia de Yeshua como Messias prometido nas escrituras hebraicas. Sua conversão foi influenciada por sua própria leitura das profecias messiânicas, e com elas, em sua visão, apontavam para Yeshua. Após a sua conversão, ele dedicou-se a reinterpretar textos judaicos para mostrar que o conceito de Yeshua como Messias não era uma ruptura com o judaísmo, mas o cumprimento de suas promessas. Irmãos, esse acima aí me chamou a atenção, né? Que ele se converteu lendo as profecias, né? Por mais que os missionários apontaram um caminho para ele, o que convenceu ele foi realmente interpretar as próprias escrituras e analisá-las, né? Isso aconteceu comigo também. Eu me converti à fé em Yeshua lendo a Brit Hadashah, né? O Evangelho, a Bessorá de Mateus, de Mataio, de Matiarro, conforme aí você quiser chamar, né? O Evangelho de Mateus. Vamos continuar aqui. Obra dele principal, o Grande Mistério. Contexto. Publicado originalmente em inglês, tem o nome The Great Mystery of the Messias Has Prophesied in Judaism. É isso daí, irmãos. Em inglês eu sou péssimo de inglês, viu? Foi escrito para o público tanto judaico quanto cristão. Seu objetivo era explicar como a doutrina da Trindade e a identidade de Yeshua como Elohim encarnado, olha só, hein, estavam enraizadas nas escrituras hebraicas e nas tradições judaicas. Estrutura. A obra é um estudo profundo de textos bíblicos, targúmicos e rabínicos que ele discute. Olha só, irmão. Só obrinhas, né, facinhas, né? Não era YouTube, não era Google, não era internet, né? Eram Bíblia e estudos rabínicos. A estrutura. A obra é um estudo profundo de texto bíblico, targúmicos e rabínicos, e ele discute passagens, olha só, proféticas como Isaías 53, Salmo 22 e Daniel 7:13. Para entender Isaías 53, Salmo 22 e Daniel 7, ele estudou Taná e estudou obras rabínicas com profundidade, só para entender esses textos aí que ele colocou no seu livro, hein? Conceitos judaicos como Menra, palavra, Shekhinah, presença, e Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. A unidade composta de Elohim, de Deus, usando fontes como Zohar e Midrash. Então o camarada, irmão, ele se utilizou, se armou
só de obras rabínicas judaicas. E rapaz, aí a gente vê, né? Aí tem aqui no Brasil uns cidadãos aí que conhecem um pouquinho aí do conhecimento judaico, estão criando semestre na internet, ensinando e espalhando heresia para todo lado. Olha só o nível de erudição do nosso irmão aqui, que já descansa no Senhor, né? Repercussão. O livro foi bem recebido por cristãos interessados em teologia judaica, mas enfrentou crítica dos rabinos tradicionais, novidade, que viam suas interpretações como uma distorção das tradições judaicas. Ai, meu Deus do céu, né? Não é nada de novo debaixo do céu, né, meus irmãos? Nada de novo. Os caras rejeitaram o próprio Filho de Deus, Yeshua, né? Que ganha o título de Filho de Deus na sua encarnação como homem, e ele foi rejeitado. Imagina agora os enviados, né, da parte do Senhor se rejeitaram o próprio Eterno, né, por assim dizer. Estilo e argumentação. Erudição judaica. Nassi baseava seus argumentos em textos originais hebraicos, mostrando um conhecimento profundo do Talmud, Midrash e Zohar. Então ele não era curioso, tá? Ele era um cara que tinha conhecimento profundo. Talmud, Midrash e Zohar. Olha só. Uso de fontes rabínicas. Ele frequentemente citava o comentarista nada mais nada menos que Rashi, Maimônides e o Targum Onkelos para construir suas explicações, né? Então ele estava pouco armado, né, irmãos? Olha só as fontes que o nosso irmão Tzvi usavam para fundamentar a sua crença. Aqui no Brasil, eles fundamentam a sua crença com base no judaísmo atual, né? Cheio de herege para todo lado aí, e é só misericórdia. Vamos continuar aqui. Integração com o Novo Testamento, a Brit Hadashah. Nassi argumentava que o Novo Testamento não contradizia as escrituras hebraicas, mas a completava. Diferença, né, dos judeus de hoje, que chamam de documento de Roma, de textos adulterados, é uma bagunça, irmãos. Se você ficar atrás de alguns movimentos judaicos messiânicos novos aqui no Brasil, você vai entrar em parafuso, que é uma bagunça, tá? Entre os judeus, vamos lá, sua conversão foi vista como suspeita. Ele foi rejeitado por muitos de seus pares no judaísmo. O movimento judeu tradicional o considerava um apóstata. Ai, ai, ai. Até parece, né? Não é nada novo debaixo do céu. Não é à toa que lá atrás eles tentaram matar Shaul, né? Também, mesma coisa. E mataram o próprio Filho de Deus, o rejeitando. Então não tem nada de novo debaixo do céu entre os judeus, né, irmão? Amo os meus irmãos judeus, tá? Sou um descendente israelita, mas infelizmente o nosso povo tem um coração muito duro, tá, irmãos? Mas vamos lá. Entre os cristãos. Ele foi acolhido por missionários cristãos e teólogos, mas alguns tinham dificuldade em entender a profundidade de sua conexão com o judaísmo. Quando ele, com certeza, interpretava as escrituras dentro do seu contexto original, linguístico, cultural, aí os teólogos cristãos entravam em parafuso com o nosso irmão Tzvi, né? Legado messiânico. Apesar das críticas, Nassi era considerado uma figura importante no movimento. Apesar das críticas, Nassi é considerado uma figura importante no movimento judaico moderno. Vamos lá, contribuições teológicas. A Trindade no judaísmo. Aqui é só uma pincelada, tá, irmãos? A obra mais profunda vai vir aí nos próximos vídeos, tá? Ele usou fontes judaicas para demonstrar que o conceito de uma unidade composta de Deus não era estranho ao judaísmo. Ele explorou como Zohar e outros textos místicos discutiam uma pluralidade dentro de uma unidade divina. Messias como divino. Nassi destacou passagens proféticas
que apontavam para um Messias tanto humano quanto divino. Ele argumentava que a ideia de um Messias sofredor de Isaías 53 era consistente com o papel redentor de Yeshua, Ruach HaKodesh, Espírito Santo. Ele identificava o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, como a manifestação ativa de Adonai no mundo, conectando isso à doutrina cristã. Seus últimos anos. Não há muitos registros detalhados sobre os últimos anos de sua vida, mas é provável que ele tenha vivido como um estudioso em círculos cristãos, continuando sua pesquisa e escrita. Sua obra principal sendo uma das poucas evidências diretas de sua vida e pensamento. Legado. Tzvi-Nassi é lembrado como um pioneiro no campo da teologia messiânica. Eu vou mudar a câmera aqui, irmãos, que vai atrapalhar. Beleza. Tzvi-Nassi era lembrado como um pioneiro no campo da teologia messiânica, que buscava reconciliar o judaísmo com a fé cristã em Yeshua. Sua obra continua sendo uma ponte entre dois sistemas de crença, oferecendo insignes. O que é isso aqui? Os irmãos que sabem de inglês aí que me expliquem. Para os judeus messiânicos e cristãos que desejam entender as raízes judaicas do cristianismo. Então, olha só, irmãos. Esse irmão, esse servo do Senhor, ele trouxe e deixou um legado muito grande. Embora ele foi bastante ajeitado entre os judeus, os cristãos o abraçaram, mesmo com dificuldade de entender, né, por causa do seu alto nível de erudição e como ele usava a literatura judaica para interpretar o Novo Testamento. Então isso deixa os cristãos um pouco embaraçados. Por quê? Porque quando você se usa a tradição judaica, literatura rabínica, costumes, né, língua, cultura, irmãos, isso interfere demais na interpretação do texto do Novo Testamento. Você consegue tirar do texto o fiel significado da interpretação. E muitas das vezes os cristãos não entendem isso, tá? Os cristãos ficam perdidos, não concordam. Eu sei, porque eu vivo no meio de tanto de pessoas da Techuvá, conversando com eles, como cristãos, e na realidade eu apanho dos dois lados. Eu apanho de judeu e apanho de cristão, né? Os judeus ficam bravos porque fala, você parece que é um judeu do cristianismo, você é um adepto do cristianismo, você pensa igual a eles. E não é verdade, tá? Existem muitas coisas que nós divergimos em grande escala. E os cristãos ficam bravos comigo porque eu não desvinculo a minha fé das raízes judaicas. Então eles ficam falando, você quer pregar judaísmo, você é um adorador do muro das lamentações, você, irmão, já escutei tanta coisa, mas eu não ligo não, tá? Então, meus irmãos, presta atenção no que eu vou dizer aqui o recado. Esse é o primeiro vídeo que eu só mostrei a obra e a vida de Tzvi-Nassi. Nos próximos vídeos a gente vai aprofundar como ele entendia várias doutrinas dentro do Novo Testamento, usando os Taná, usando a Brit Hadashah, usando o Talmud, usando Midrash, usando o Targumins, usando o Zohar, só obras rabínicas e judaicas. Aí você vai ver se o que nós ensinamos é romano ou se tem raízes dentro de uma estrutura totalmente judaica, tá bom? Então, que o Eterno abençoe vocês, que Hakadosh Baruch Hu vos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach, e até o próximo vídeo, se o Eterno permitir.